Esse documento, esse que o senhor está vendo na tela ali, qual é o objetivo real desse documento, coronel? O que eu percebo é que, infelizmente, alguns posicionamentos eles têm sido direcionados para atender interesses pessoais e não para interpretação da lei e orientação de acordo com o direito. Então, estão espancando as leis, apresentando pareceres dissociados da realidade e, nesse caso, os servidores públicos, mas principalmente os militares, são presas muito fáceis. Por quê? Os militares, em especial, pela própria formação, pela cultura castrense, nós já somos condicionados a suportar desgastes, a suportar restrições, a buscar ali fazer o que nós... cumprir a nossa missão com o que nós temos na mão, sem reclamar. Então, o nosso deputado aqui, ele foi muito pontual e firme ao dizer, olha, aceite isso como um desafio. Essa decisão, ela já foi, esse assunto ele já foi decidido em outras oportunidades e favorável aos servidores públicos e favorável aos militares. Então, é uma ilegalidade que está sendo proposta. O militar que deseja se candidatar, preenchendo os requisitos, ele tem o direito à remuneração e nós acreditamos que o Poder Judiciário vai garantir esse direito. Parabéns aí ao deputado pela defesa desse interesse, por buscar esse provimento junto ao Poder Judiciário, mas a gente esperava que isso não fosse necessário, né? Porque é algo tão claro que a própria administração tivesse ali a possibilidade de rever seus atos e já corrigir essa possível injustiça que a gente espera que não seja implementada, se não com a correção pela administração, mas com o socorro do Poder Judiciário. E voltando, então, à nossa questão com o governo atual, o que eu percebo é que nós, militares, temos um dito que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E o que nós vemos de exemplo nesse sentido é um exemplo de autoritarismo, é um exemplo de aversão aos posicionamentos contrários. Então, é um exemplo de fechamento ali para a argumentação que não te interessa. Então, o que nós esperamos é uma mudança de postura desse governo, que ele ouça os servidores, que ele ouça a diversidade de opiniões da sociedade e nessa diversidade ele busque, então, ali encontrar as melhores soluções para a sociedade. Porque se continuar com essa postura ditatorial, nós lamentamos porque não teremos ali condições de extrair o máximo que se pode extrair de uma administração, especialmente num momento de crise como esse que nós vivemos, onde a união, a comunhão de esforços é fundamental para minimizar os prejuízos que certamente virão desses momentos de restrição que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos de líderes que sejam capazes de unir todas as forças da sociedade, todos os poderes públicos em torno de um ideal. Tá certo. Gilberto Lima, mais alguma coisa a acrescentar? Já foi dito tudo aí, pelo major e pelo coronel. Eu volto só a dizer o seguinte, a Procuradoria-Geral, não é nesse governo, em todos os governos que a gente tem oportunidade, ela não é do Estado, ela sempre foi do governador. Então, legisla para o governador, faz o que o governador quer. Isso, para mim, é uma vergonha para a sociedade, né? É uma vergonha a gente não ter um órgão que deveria ser um exemplo para a sociedade. Infelizmente, não é. É um órgão que realmente deixa a desejar, se posiciona sempre contra a sociedade, não vou dizer nem do servidor público, que esse é o posicionamento da Procuradoria-Geral, tá? E sempre ali, parece que é colocado as pessoas, os procuradores que são colocados ali, que assumem aquela Procuradoria-Geral, são colocados a dedo. Você vai estar aqui, mas você vai falar o que eu quero. Você vai dizer o que eu quero, pronto. E principalmente nesse governo que a gente já falou. É um governo muito difícil, muito ditador. É um governo que a gente não vê, sabe, espaço para conversar, para dialogar.
seja lá com quem for. Não estou nem falando de nós, da gente aqui não. Estamos falando do servidor como um todo, da sociedade como um todo, não tem direito de se posicionar. Exemplos claros nós tivemos aí de pessoas que votaram nele, né? E ele teve, assim, a audácia de colocar o dedo na cara do cidadão que fez um questionamento, eu acompanhei através da imprensa, e ele falou pro cidadão ali, ó, não preciso do seu voto. Então isso aí é triste, né, para um cidadão, mesmo que o cidadão talvez não tenha votado nele, né, que eu acredito que votou, porque a expressividade das urnas aí diz que quase todo mundo, quase 90%, 70% votou nele, tanto é que ele ganhou no primeiro turno. Agora, para um governo do estado falar para um cidadão que é eleitor, né, e que não precisa do voto dele, é muito complicado, é muito difícil. Tá certo. Tem muitas participações aqui, ó, finalizando numa... Deixa eu só, antes Sim. da participação, Tá. saber o seguinte, Gilberto, a Procuradoria ela é composta de procuradores dignos para mim. Eu conheço procuradores bons. Vou citar um exemplo. No CINV, o procurador Antônio Flávio, ele deu parecer contrário. O problema é que o procurador-geral, que é nomeado pelo governador, ele avoca para ele a responsabilidade de dar o parecer e dar um parecer político e não jurídico. Então, se abstém de fazer o parecer jurídico de fato e faz um parecer político. E aí para atender o interesse político do governo. Então, assim, tem muitos procuradores bons, a gente não pode nem generalizar, isso é um posicionamento particular meu, mas, lamentavelmente, em vários momentos, a Procuradoria tem colocado em xeque a sua boa imagem, a boa imagem que goza e a boa imagem de procuradores, em particular, que são dignos ali naquele órgão, né? Lamentavelmente. Agora, você tem razão, realmente, ali. A doutora Juliana, por exemplo, é muito competente. Já conversei com ela, já tive a oportunidade. Em algumas ocasiões, ela deu pareceres que são jurídicos, de fato, e que tiveram um resultado positivo dentro daquilo que a gente buscava, mas joga o nome dela em xeque quando aceita emitir um parecer como esse. Lamentavelmente, para atender interesse político do governo, que não quer. Quem é que quer afastamento? Quantos servidores? Nós estamos falando de militares. Quantos militares se afastam? Nós não temos efetivo. O governador já falou que não vai fazer concurso público durante esse mandato dele. Vai fazer segurança, já determinou. ver com o quê? Não vai chamar os 100 delegados que estão aí aguardando já uma Os militares que estão aí. Não vai fazer nada.